Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tom e hoje eu vou falar para vocês como que se faz para extrair a prata de materiais aí banhado a prata. Como nós podemos ver aí, existem alguns objetos como também os fios, né, banhado a prata, fio de cobre que tem um banho de prata. E hoje nós ajudamos aí um dos nossos inscritos, amigo nosso, o FK, veio perguntar como que ele fazia para estar extraindo o banho da prata dos fios, né? Sem prejudicar os fios. Logicamente que totalmente sem prejudicar não fica, tá bom, pessoal? Então, se você for extrair o banho da prata de peças como essa que nós temos na foto, você vai prejudicar. Aí tá a foto dele, então, o material que ele tem, 5 kg de fio que tem um banho de prata, e ele vai fazer a extração então desse banho de prata. Bom, como que você vai fazer a extração desse banho sem prejudicar muito a peça, tá? Então tem outra foto aí de os fios banhados a prata, né? Você precisa primeiramente, pessoal, de cada 1 litro que você for utilizar de água, você precisa de acrescentar 50 ml de nítrico, tá? Tem todo um porém aqui que nós vamos explicar para vocês aí como é que vocês vão fazer esse método aí para estar extraindo esse banho. Então, cada 1 litro de água, né, você pega 1 litro, pode ser da torneira mesmo, 1 litro de água, você tem que colocar 50 ml de nítrico. Você tem que verificar se o seu nítrico ele é um nítrico bom, tá? Às vezes coloca 53%, mas você vai ver os caras que vendem mete água, mente, sabe, pessoal? Fala que é 53%, mas você vai ver a proporção dele até um pouco mais baixa. Então você tem que averiguar isso, porque se o seu nítrico for fraco demais, né, não for um nítrico que você vê que ele pega força, você tem que pôr na base de uns 100 ml, tá? Para cada 1 litro de água. Então você vai fazer essa solução de se for um ácido nítrico forte, 50 ml, se for fraco, 100 ml. Você vai fazer essa solução, aí você tem que averiguar na hora. Por isso que eu falo, há muitas coisas que eu posso passar para vocês, só que isso vocês vão ver na hora, tá certo, pessoal? Por que que nós temos que enfraquecer esse ácido nítrico de tal forma? Se você atacar com o ácido nítrico ele forte, né? O que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai corroer uma parcela assim da prata, porém ele vai entrar nas camadas abaixo da prata, que é o cobre, tá? Ou o metal. E como o metal ou o cobre, principalmente, ele corrói muito mais fácil, né? Com o ácido nítrico, ele vai puxar o ácido nítrico, vai puxar o cobre com muito mais força do que a prata. Acaba até deixando o banho da prata para trás e acaba corroendo o cobre e a solução acaba se densificando devido à quantidade de cobre que vai entrar nela e ela para de corroer a prata. Tá? Então a prata ela vai pretejar, o fio vai ficar preto, né? Então você tem que enfraquecer a solução, por quê? Você enfraquecendo, ele vai fazer como se fosse um desplacante de prata. O nítrico ele vai corroer, mas é uma coisa demorada, ele vai puxando devagar, e isso vai demorar, pessoal, tá? Geralmente aqui quando eu faço, ele demora 2, 3 dias para ele extrair toda a prata. Às vezes ele extrai uma quantidade, fica preso na solução que você fez, e o restante ele acaba arrancando as folhas. Então só você bater às vezes assim o fio ou o objeto, chacoalhar ali dentro daquela solução, e ele vai acabar soltando ali as folhas, tá? Da prata. Às vezes ele vai puxando a prata ali devagarzinho, ele vai corroendo a prata devagar e vai extraindo como se fosse um desplacante ali. Dentro de 2 dias, 3 dias, ele já fez esse processo. Às vezes ele pode demorar, então, esses 2, 3 dias e acabar puxando uma quantidade da prata se tornar líquida e a outra quantidade da prata ficar solta, às vezes no próprio objeto. Ela se solta sim, mas não totalmente, ela fica ali um pouquinho presa. Aí você dá uma chacoalhada, ela vai liberando ali as folhinhas da prata. Você pode fazer isso durante esse período de 2, 3 dias e chacoalhando, tá? E movendo ali a sua solução que está com o material, e para ajudar ela a descamar mais rápida e assim ela corroer a prata, tá certo? Depois que você terminou esse processo, aí é só arrancar o material e fazer o processinho do sal, ok? Ou do sal, ou se não aí do clorítrico, tá? Você lançar um pouquinho de clorítrico na solução para tirar a prata que ficou na solução e decantar junto com as folhinhas do ouro, de repente, da prata que ficou lá embaixo,
ou se não, até mesmo um cloreto, porque às vezes ela pode puxar tão devagar que ela acaba formando um cloreto de prata, né, um nitrato de prata, e acaba liberando no fundo da solução. Às vezes o nítrico ele está tão fraco que ele puxa aquela prata, só que ela não se torna líquida. Ele vai puxar e vai liberar para o fundo. Uma quantidade ele segura, uma quantidade ele libera para o fundo, ou às vezes ele só solta as folhinhas da prata. Então tem que dar essa enfraquecida no ácido nítrico para poder fazer esse trabalho. Você não pode atacar com o ácido nítrico direto. E se você também enfraquecer muito mais que isso, o ácido nítrico, ele não vai fazer um bom trabalho, vai demorar demais, tá? E depois de você fazer esse processo, você já pode tirar, depois que você viu que ela liberou todas as folhinhas da prata, ou ele já puxou toda a folhinha da prata, você tira. Como que eu posso saber, Tom, se a prata ela já foi liberada ou não? A partir de um certo momento que o material ficou na solução, a prata ela vai escurecer, ela vai dar uma oxidada, ela vai ficar preta. Então, se você vê que os seus fios de cobre aí, que banhado a prata, ele ficou escuro, né? Ficou meio cinzento ou preto, aquilo ali pode ser só prata, tá? O nítrico ainda só oxidou ela e ele tá fazendo o mecanismo ali, o trabalho, porém ela tá oxidada ali no fio. Você pode ir chacoalhando, dando uma chacoalhada nela, pega os fios, dá uma chacoalhada para ela ir liberando, tá? Esse material para o fundo. Aí depois que você conseguiu tirar totalmente, você passa a mão no fio, ou você vê se ele ficou cor de cobre, você já está então com todo o material liberado, você já pode extrair já ali o objeto e tirar, ou se não, os seus fios de cobre, e tirar do meio ali e fazer depois esse processo. Canal Tom dos Metais.